Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100 mil pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UCS ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Cristiane Preto Thier, sou mestranda no programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul e vou mediar a palestra de hoje. Hoje seguiremos com o painel 2 do primeiro Seminário Nacional Direito e Biodiversidade, Década da Biodiversidade 2011 e 2020, Balanços e Perspectivas. O presente seminário busca propiciar um ambiente para o debate sobre os avanços, limites e retrocessos na governança da diversidade biológica, bem como a reflexão acerca das perspectivas para os próximos anos, a partir do diálogo entre diferentes atores sociais, especialmente no contexto brasileiro. O painel 2 tem como tema Biodiversidade e Biossegurança, 20 anos da assinatura do Protocolo de Cartagena, e contará com a ilustre presença do professor Dr. Rubens Onofre Nodari, que é doutor em genética pela Universidade da Califórnia em Davis,
mestre em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Agostinho Neto de Angola. Atuando como debatedor, teremos a ilustre presença do professor Dr. Alexandre Altman, que é doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul e professor de Direito também na Universidade de Caxias do Sul. Passamos a palavra para o professor Dr. Clóvis Eduardo Malinzelli, que fará a saudação inicial. Professor Clóvis, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Cristiane. Gostaria de dar bom dia a todos, especialmente ao nosso convidado, o professor Rubens Nodari. É uma grande satisfação ter o senhor aqui, né? Eu estava lembrando aqui fora do ar que quando eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Tive contato várias vezes com o professor, assisti vários eventos, várias palestras suas, sobre os mais diversos temas, né? Consegui entender a complexidade do princípio de precaução, ouvindo as discussões do professor Nodari sobre transgênicos, enfim, e diversos temas que nós trabalhávamos na época, né? Então, para mim, uma satisfação enorme. Nós sempre quisemos trazê-lo na UX e calhou que agora, em razão da pandemia, né, como efeito colateral positivo, nós tivemos essa facilidade de convidá-lo para o nosso evento online, né? O seminário sobre biodiversidade está sendo organizado há um bom tempo. Nós tínhamos a intenção de fazer um evento sobre a Lei 13.123, sobre acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais, mas nós estamos encerrando a década da biodiversidade das Nações Unidas, então resolvemos tratar sobre todas as questões atinentes à biodiversidade, tendo como foco a CDB, né, a Convenção de Biodiversidade, e um desses temas essenciais e que não poderia deixar de ser abordado é o tema da biossegurança, né, e o primeiro nome que nós pensamos para convidar para esse evento foi do professor Rubens Nodari. Então, seja bem-vindo, professor, e também cumprimentar o meu colega, professor Alexandre Altman, que vai fazer o papel de debatedor. Eu queria agradecer também à universidade, ao apoio da reitoria que nós tivemos, ao apoio do programa de pós-graduação em Direito, na coordenação do professor Jefferson Dietz Marim, e agradecer a todas as pessoas do nosso grupo de pesquisa. Nós temos um grupo de pesquisa Direito Ambiental Crítico. Além de mim, nós temos o professor Ayrton, a professora Fernanda, o professor Leonardo Subtil, o professor Alexandre Altman e também a professora Ana Camardello, dentre vários outros colegas que contribuem com as nossas atividades aqui. E nós iniciamos ontem esse evento com um grande prestígio. Nós tivemos uma presença muito grande de público na transmissão e o evento foi muito bem recepcionado pelos ouvintes. Nós estamos bem felizes pelo sucesso. Então, dá bom dia a todos para esse segundo dia. Espero que as atividades transcorram com grande proveito. Muito obrigado, Cristiane. Devolvo a palavra. Perfeito, obrigada, prof. Passamos a palavra ao debatedor, professor Dr. Alexandre Altman, que recepcionará o palestrante. Obrigado, Cristiane. Bom dia a todos. Gostaria de saudar de uma forma muito especial, agradecendo por ter aceitado o convite, professor Dr. Rubens Nodari. Eu não conhecia o senhor, é um prazer hoje estar aqui, é uma honra, né, num assunto tão relevante nesse momento, né, e dizer que nós fomos surpreendidos, né, professor Clóvis, pela participação, mais de 600 inscritos, e ontem 789, agora já chegam a 900 visualizações, e eu penso que esse evento pode realmente se tornar uma marca e permanente, né? E, portanto, essas palestras que estão acontecendo são de extrema importância nesse momento que a biodiversidade está talvez mais ameaçada do que nunca.
Fala-se em sexta extinção, né, professor Nodari? Então, penso que é um momento muito oportuno e necessário para debater todas essas questões. Eu acompanhei muito de perto a questão dos transgênicos lá em 2005 também, né, a discussão acerca da lei da biossegurança. Era um neófito em direito ambiental na época, mas acompanhei, né, de perto. Então, estou muito ansioso para ouvir o senhor a respeito dessa questão, principalmente do princípio da precaução voltado à questão da biossegurança, e desejo que tenhamos uma manhã de bons trabalhos. Muito obrigado, Cristiane. Perfeito, muito obrigada, professor Alexandre. Professor doutor Rubens Nodari, bom dia oficialmente. A palavra está com o senhor. Muito bom dia a todos e a todas. Eu agradeço de coração essa oportunidade, porque, como disse o professor Altman, mais do que nunca nós precisamos, né, inclusive, ter essa possibilidade de continuar a conscientizar as pessoas, a despertar nas pessoas, talvez o sentido da indignidade diante das grandes ameaças que vivemos. Eu procurei aqui mostrar importante, inclusive a discussão e também a aprovação, assinatura e a entrada em vigor do Protocolo de Cartagena sobre biossegurança. Eu vou pedir para a Cristiane para me avisar quando faltar aqui uns 10 minutos. Tá certo, professor. Aviso sim. Este tema é muito amplo, então eu vou compartilhar com vocês os fatos que antecederam enfim, a discussão do protocolo, e depois vou mostrar algumas questões que eu considero relevantes do protocolo, por causa do tempo, e depois algumas das consequências da introdução dos organismos geneticamente modificados, não só no Brasil, como também no mundo. Vocês têm aqui meu correio eletrônico, e fiquem à vontade, enfim, para depois a gente continuar a discutir algum assunto. Também gostaria de comunicar que a minha apresentação pode ficar disponibilizada aí para todos. Para aqueles que pretendem aprofundar o tema, na área de direito, principalmente, e aqui eu já vou pedir desculpa pelas palavras ou a minha linguagem, que não é bem da área do direito. Mas este livro é de um grande advogado norte-americano, Steven Drucker, talvez vocês já o conheçam. Ele, depois de uma luta árdua contra as agências americanas, ele conseguiu uma documentação que alcançou 40 mil páginas, e com base nela, na literatura científica, ele escreveu esse livro, que, traduzindo para o português, a grosso modo, seriam Genes Alterados, Verdades Distorcidas. E um resumo do livro poderia ser dito como: a jornada de manipular geneticamente nossa comida subverteu a ciência, corrompeu governos e sistematicamente enganou o público. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Esse é um livro que eu recomendo para vocês. Então, os fatos, né, que ocorreram antes da entrada em vigor do Protocolo de Cartagena sobre biossegurança. Então, nós temos aí em 73
a descoberta da tecnologia do DNA recombinante, que depois foi impropriamente chamada de engenharia genética, porque a engenharia ela sinaliza algo concreto, preciso e forte. E a tecnologia do DNA recombinante, como eu vou mostrar, não tem nada disso. Imediatamente, os cientistas escreveram uma carta para a revista Science e organizaram uma conferência sobre segurança, ou, na época, foram chamados os riscos, biorriscos. E pediram, então, que os cientistas tivessem cuidado e fizessem ensaios só em contenção. Entretanto, a indústria abriu o olho e já produziu uma insulina recombinante. 10 anos depois da descoberta do DNA, surgiu a primeira planta transgênica experimental, que está mostrada aqui abaixo. E nesse período todo aqui, o que mais se ouvia, e o que mais se dizia, e o que mais se escrevia, era de que o limite dessa tecnologia seria a imaginação dos pesquisadores e também a possibilidade de encontrar o gene de interesse. Ou seja, esses eram os dois limites. Ou seja, em tese não haveria limite. Entretanto, em 1990 ocorreu um fato relevante. Um triptofano, que é um suplemento alimentar produzido em bactéria transgênica, causou a morte de 37 pessoas e deixou milhares com sequelas, a gente não sabe exatamente quantos, e isso aqui foi um alerta na época, mas poucos seguiram, ou, digamos, tiveram atitude de parar com esses tipos de produção de organismo. Em 93 ocorreram 2 fatos relevantes. A Rio 92, ela foi aprovada, foi assinada aqui no Brasil, mas ela entrou em vigor em 93. E é daqui que surge o protocolo de Cartagena. Mas em 93 também, a OECD, que é a Organização dos Estados para o Desenvolvimento Econômico, eles elaboraram um documento no qual apregoavam o uso da equivalência substancial como critério de aprovação dos novos organismos transgênicos. Em 94, um ano depois, baseado nesse critério, os Estados Unidos liberam um tomate longa-vida transgênico, que teve uma ascensão meteórica, ganhou capa de revistas e foi retirado do mercado 2 anos depois. Em 1995, o Brasil aprova uma lei de biossegurança, que era, por sinal, muito mais precaucionária do que a atual. Em 98, nós tivemos... Em 95, ainda, os Estados Unidos libera soja e assim por diante. Em 98, nós tivemos aqui o início do cultivo da soja transgênica, que aí no Rio Grande do Sul foi chamado de Maradona, de forma ilegal. Em 99, morre o primeiro paciente de uma tentativa de uso da mesma tecnologia em humanos, e muitas mortes ocorreram depois. Em 2000, ocorreu uma segunda conferência sobre biorriscos e biossegurança, ou seja, 25 anos depois da primeira, e aí já, então, era dado como certo que essa tecnologia ia ser usada, embora os riscos levantados. E aqui eu gostaria de ilustrar, nesse painel de baixo, que vocês nem eu, nem vocês enxergam direito, mas vocês estão vendo aqui algumas barras. Essas barras significam a expressão, a produção de uma proteína, né, que era codificada por um gene que foi colocado dentro de um vírus, então um vírus transgênico. Então, um gene humano colocado dentro de um vírus, esse vírus foi insertado num paciente e as células humanas transcrevem esse gene e produzem uma proteína. Essa proteína era para ser produzida somente no fígado, mas ela acabou sendo produzida em todos os órgãos.
e o paciente, em 24 horas, atingiu uma temperatura de 104 graus Fahrenheit, o que dá uns 42 centígrados, e derreteu. Então, quando eu digo que a tecnologia do DNA recombinante 73, ela foi denominada pela indústria de engenharia genética, ela não tem nenhuma precisão, como eu vou continuar mostrando daqui para frente. Então, eu vou comentar alguns fatos antes de 2003. Embora o protocolo de Cartagena foi assinado em 2000, ele entrou em vigor em 2003. Então, eu vou comentar algumas coisas e voltar ao assunto depois. Então, é importante colocar o contexto dos organismos geneticamente modificados, porque, historicamente, o homem lidou com a comida ou com os recursos genéticos de uma forma muito, vamos colocar assim, com um manejo com poucas consequências ou com poucos impactos adversos, né? Então, o homem era coletor, caçador, mas resolveu ser domesticador de plantas e animais. Todas as plantas que nós utilizamos e todos os animais que nós usamos na alimentação, ou até os fungos, né, eles foram domesticados, né, eles se tornaram domésticos. E, com isso, o homem se tornou sedentário. Não foi só pela comida, né? Existe também a possibilidade de que o homem se tornou sedentário para buscar transcendentalidade. Então, e nós fomos levando um tipo de agricultura bastante ecológica, no sentido de que se usavam poucos produtos químicos. Entretanto, há 70 anos atrás, né, nós demos uma grande guinada com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e por influência da ciência e da tecnologia, eu gostaria de frisar isso muito, nós começamos a usar muitos produtos químicos, fertilizantes, agrotóxicos, e assim por diante. E tecnologias como sementes, patentes, a tecnologia do DNA recombinante e agora a edição de genes, né? E nanobiotecnologia e vida sintética. Ou seja, aquilo que era uma coisa saudável se tornou aqui objeto de lucro, né? Os cifrões aqui, mas também eu coloquei uma interrogaçãozinha aqui para dizer que isso aqui criou muitas dúvidas. E, na dúvida, o princípio da precaução é muito relevante. Bom, é muito recente que a ciência admite que foram os agricultores que fizeram o grande papel na domesticação e, né, na manutenção da diversidade dos recursos genéticos que nos dá a comida e nos dá a indústria. E eles não eram cientistas, e eles não conheciam genética. Bom, a grosso modo, hoje nós podemos dizer que nós dependemos das espécies domesticadas e as espécies domesticadas dependem de nós. Então, manter esse patrimônio e esta associação intrínseca da nossa convivência com esses organismos é indispensável para a sobrevivência da nossa espécie. Então, a minha preocupação, esse é o meu viés, né, e esse é o meu conflito de interesse, né, de defender essa associação entre nós, a nossa comida, enfim, os organismos que estão aí, que são muito mais, o número de organismos que estão aí representados, aparecem poucos, mas são milhares, né? Então, um fato perturbador em relação ao protocolo de Cartagena, que entrou em vigor depois, é a equivalência substancial. A equivalência substancial foi um critério que nem eu mencionei, foi proposto pela OECD, foi adotado pelos Estados Unidos, pela Argentina e por um grande número de países. E, inclusive, o Brasil usa esse princípio da equivalência substancial, embora a nossa lei diga o contrário, né? Como o protocolo de Cartagena também diz o contrário, nós continuamos, a CTN-Bio, que é o nosso órgão de biossegurança, continua usando o princípio da equivalência substancial. Desculpa, eu não posso chamar isso de princípio, né? É um conceito. A equivalência substancial em suma, significa o seguinte:
A análise composicional química é usada. E se a análise composicional é comparável com uma variedade não transgênica, a segurança da variedade transgênica é igual à segurança da variedade transgênica. Ou seja, se a composição é similar, as duas variedades também têm segurança similar. E aí são feitos só testes químicos, não são feitos testes toxicológicos, nem imunológicos, e os testes com alimentação animal são de curta duração. Consequência, não importa se tiver ali uma toxina, porque a proporção dessa toxina numa variedade é muito pequena. Então, isso acaba não sendo até estatisticamente significativo a diferença de uma transgênica e de uma não transgênica. Mas, e esse princípio, ele foi adotado logo nos Estados Unidos, e aqui eu vou mostrar como os Estados Unidos procede para aprovar um produto, porque os Estados Unidos não são membros da Convenção sobre Diversidade Biológica e também não são membros do Protocolo de Cartagena. E aqui eu gostaria de mencionar o seguinte, eu fiz uma tradução, mas aqui nesse endereço eletrônico tem o texto em inglês original, então está ali. Baseado na avaliação de segurança e nutricional que vocês conduziram, olha bem o que diz a FDA, que é o órgão equivalente à nossa Anvisa aqui no Brasil. Baseado no estudo que vocês conduziram, é nosso entendimento que a Monsanto concluiu que os produtos derivados dessa nova variedade não é materialmente diferente em composição, segurança e outros parâmetros relevantes de outros milhos que estão no mercado, e que o milho geneticamente modificado não levanta questões que requerem uma revisão antes da comercialização e sua aprovação. Então, no debate ali que o professor Altman falou antes, aqui no Brasil, os propagandistas da tecnologia diziam, não, ele foi aprovado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aprova nada. Eles têm uma norma jurídica diferente, porque eles não têm uma lei específica de OGM. Eles consideram a tecnologia do DNA recombinante igual à do melhoramento genético. Então, está vendo aqui, não requerem nem revisão, nem aprovação. E esse é assim que é feito nos Estados Unidos. E nós, diante dos lacaios que percorreram o país, fomos induzidos a acreditar que os Estados Unidos aprovam produtos. Os Estados Unidos não aprovam produtos. Então, eu gostaria de dizer, o Brasil foi criticado, e ali vocês têm uma foto lá em cima, num dos eventos do Protocolo de Cartagena, numa das reuniões, e por causa exatamente das decisões que a CTN-Bio toma. E aqui agora eu gostaria de... Isso tudo é antes do Protocolo de Cartagena. A fotografia é durante uma reunião, mas o que eu vou comentar agora é antes. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte, a cultura de um povo é determinante na execução das normas legais. E eu vou usar um pouco do tempo para mostrar esse episódio, eu não sei se vocês conhecem, tem algum estudioso do assunto aí, mas o nosso primeiro processo assim, de grande impacto foi a proposta de desregulamentação da soja Roundup Ready, ou seja, a soja transgênica, a soja RR. Vocês vejam que a empresa, aqui no caso a Monsanto, ela nem se limitou a usar a linguagem jurídica brasileira. Ela inclusive, ela pede o que, como eu mostrei no slide anterior, a desregulamentação, ou seja, não quer aprovação, não quer nada, quer que o produto seja desregulamentado. Essa é a linguagem jurídica nos Estados Unidos. O que eles fizeram? Eles traduziram, enfim, o processo que eles submeteram nos Estados Unidos e mandaram para a CTN-Bio, desregulamentação. Bom, o que as empresas fazem?
e a CTN-Bio aceita. São estudos desse tipo, são estudos de eficiência agronômica. E aqui as universidades brasileiras, a ciência colaborou muito, como sempre colaborou em qualquer parte do mundo, para o desenvolvimento desses produtos. Então, aqui eu só estou mostrando um dos estudos de eficiência agronômica, ou seja, se aplicando o herbicida matava as plantas no cultivo da soja e não matava a soja. Bom, o que tem dentro deste dossiê que a Monsanto submeteu à CTN-Bio? Evidentemente que está em português, mas eu, por acurácia, eu preferi manter a versão em inglês, né, para não cometer nenhum erro de tradução. Aqui, circulado em vermelho, está escrito pela Monsanto no dossiê que o que eles dizem? Que os expertos, ou seja, os especialistas, aqui anteriormente ele menciona quem são os especialistas, concordam que é altamente improvável, né, que as plantas daninhas se tornarão resistentes ao glifosato após a comercialização da soja resistente ao glifosato. Ou seja, não vai ser um problema a criação de ervas daninhas. Mas vejam os senhores e as senhoras que, neste caso, eles não têm estudo, eles estão dizendo que os expertos, os especialistas concordam. E a CTN-Bio acha que isso é ciência, né? Mas mais do que isso, a Embrapa, que não sei o que a Embrapa tinha a ver com a Monsanto na época, talvez isso tenha que ser estudado. O que o presidente da Embrapa fez? Manda uma carta ao presidente da CTN-Bio, e vocês notem que aqui o presidente da Embrapa diz que os primeiros resultados parecem bastante promissores. Ora, essa carta foi mandada 1 dia ou 2 dias depois que o processo foi protocolado. Então, não sei o que é se parecem. E aí o presidente da Embrapa vai adiante e aí a Embrapa diz que a Monsanto cumpriu com todas as exigências da CTN-Bio. Ora, essa é a Embrapa. Então, não sei como é que num curto espaço de tempo de acesso aos dados, a Embrapa pôde concluir isso. Na época áurea da SBPC, enquanto a SBPC durante 50 anos defendeu o país, defendeu a ciência, né? Depois ela mudou de comportamento, passou a defender os transgênicos também. Mas aqui, eu vou deixar essa carta, mas uma carta elaborada pela SBPC, ela manifestou preocupações e fez várias perguntas sobre os possíveis efeitos da soja transgênica em termos de alergenicidade, e outras questões relacionadas, enfim, a impactos ambientais. Então, a SBPC fez um conjunto de perguntas. Essa carta nunca foi respondida. Entretanto, 2 membros da CTN-Bio deram um parecer, porque a CTN-Bio funciona com pareceres de diferentes comissões. No caso, a Comissão Ambiental disse o seguinte: eu vou só fazer a conclusão, só vou compartilhar a conclusão, que 2 membros da comissão setorial assinaram o parecer. Então, ele diz o seguinte: as experiências relatadas para o Brasil dizem respeito a testes de comprovação de eficiência de variedades visando o registro do herbicida Roundup Red no país, tratando apenas de questões agronômicas e não aquelas de segurança ambiental. Não abordam, assim, aspectos relevantes para a biossegurança de linhagens transgênicas. Consideramos esse nível de informação insuficiente para uma tomada de decisão para o que se pode chamar de desregulamentação desse produto no país. Então, a turma da Comissão Ambiental, na época, percebeu que não tinha nenhum estudo de impacto, então não podia ser decidido nada. E isso está no protocolo, está no anexo 3 do protocolo de Cartagena, porque para que serve a análise de risco? A análise de risco serve para tomar decisão.
E aqui não tinha como tomar uma decisão, porque não tinha nenhum estudo. Então, a doutora Eliana Fontes era da Embrapa, né, ela ousou fazer isso contra seus dirigentes, e o doutor Evaldo Vilela, que na época era professor de Viçosa, hoje ele é presidente do CNPq. Então, não sei se ele mudou de ideia ou vai apoiar e continua apoiando os estrangeiros. Bom, a CTN-Bio decidiu o contrário do que a comissão ambiental recomendou. O que ela disse no final? Que não há evidências de risco ambiental ou de risco à saúde humana ou animal. Mas é evidente que não há evidências. Mas é de um cinismo sem precedente, porque não tinha estudos. Então, ela concluiu, ela cometeu um dos maiores sacrilégios do ponto de vista científico. Ela tomou a evidência da ausência, ela tomou a ausência de evidência como evidência da ausência. Ela não tinha evidência, porque os estudos não foram feitos. Então, essa palavra evidência, ela é ambígua, porque se eu não fizer todos os estudos, se eu fizer só alguns estudos, eu posso não ter evidência nenhuma de risco, dependendo do tipo de estudo que eu fizer. Mas aí eu estou tomando uma ausência de evidência como evidência da ausência. Para ter evidência da ausência, eu preciso ter uma análise de risco robusta. Então, a ausência de evidência jamais deve ser tomada como uma evidência da ausência. Esse é o grande paradoxo científico que continua em pé. E isso é totalmente contra o princípio da precaução. E continua sendo assim. Os estudos que são aportados também são de qualidades muito grandes. Isso aqui já é um outro estudo de um milho já protocolado depois. Vocês notem ali, duração do experimento 7 dias, número de insetos 2 repetições. Isso aqui nunca vai ser estatisticamente significativo. A CTN-Bio também, contrariando talvez até os princípios constitucionais, né? Aprova, digamos, produtos transgênicos, como nesse caso aqui é um vírus recombinante transgênico, que é uma vacina que é usado em pintos de um dia, né? Contra as doenças de Gumboro e Maré. Isso aqui é completamente confidencial. Eu estava na CTN-Bio nessa época, dei um parecer contrário, naturalmente. Eu pedi mais estudos. Na verdade, eu nunca dei parecer contrário na CTN-Bio. Eu sempre usei o princípio da precaução. Eu pedi assim, a minha tese era a mesma do princípio da precaução, ou seja, na ausência de dados, nós não podemos tomar decisão. Então, eu sempre pedia mais dados. E é isso que mais intrigava os proponentes da tecnologia, porque isso implicava em eles ter que retirar o processo e fazer mais estudos, mas eu sempre fui voto vencido na CTN-Bio. Então, vocês que comem frango, ali tem um vírus vivo recombinante, que é o mesmo vírus que está sendo usado para uma das vacinas aí contra o Covid-19, que é da AstraZeneca, e a AstraZeneca é uma empresa vinculada à Syngenta, que produz também organismos geneticamente modificados. Bom, a Embrapa também desenvolveu um feijão transgênico, que foi aprovado em 2011, não está no comércio por diversas razões, depois nós podemos discutir isso, mas até a Embrapa pede confidencialidade. É inacreditável, né, que uma instituição pública que desenvolve pesquisas, né, para, digamos, para a produção de comida no país, peça confidencialidade de uma planta que é ícone no Brasil, que é o feijão, que é a nossa alimentação do dia a dia, né? Bem, depois da entrada de vigor do protocolo de Cartagena, a CTN-Bio não mudou de comportamento. Então, todo o comportamento da CTN-Bio, todo o comportamento das agências americanas, principalmente, ou argentinas,
que são os 3 países que mais cultivam transgênico no mundo, elas continuaram à revelia do protocolo de Cartagena. E eu já vou voltar um pouquinho no protocolo, mas eu só estou dando exemplos, que isso aqui é de 2009, e a CTNBio baixa normas que colidem com as orientações do protocolo de Cartagena sobre biossegurança. A CTNBio ousou, e continua valendo, baixar uma norma para simplificar as avaliações quando uma variedade ela tem 2 transgêneros ao invés de 1. Então, é simplificado, ou seja, se a soja que resiste ao herbicida foi aprovada e se a soja que resiste a uma praga é aprovada, então, se a empresa combina os 2 genes em uma só, as normas são simplificadas e a empresa não precisa fazer análise de risco, como se isso não fosse nenhuma coisa diferente das demais. Mais do que isso, agora, mais recentemente, a resolução número 16/2018, ela disse que a edição de genes, a manipulação de DNA, mesmo que seja in vitro, não é mais engenharia genética, né? Ela simplesmente basta a empresa mandar uma carta consulta e lá a maioria dos membros da CTNBio são escolhidos a dedo pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e a maioria deles é da área de biotecnologia, quando deveria ser o contrário. Deveriam ser pessoas que estivessem preocupadas com os impactos na saúde humana, no meio ambiente, enfim, os nutricionistas, os entomologistas, mas isso não ocorre. Então, todas as técnicas modernas de alteração de DNA ou não estão fora da lei de biossegurança. E isso também é ilegal, porque pela definição de OGM, que inclusive está na lei de 2005, qualquer manipulação de molécula de DNA ou RNA in vitro, ela é considerada engenharia genética. E se a engenharia genética estaria dentro da lei. Bom, então, eu vou mostrar 1 ou 2 slides aqui depois, mas vou provar para vocês que a tecnologia não tem nada de precisão. Nem tinha, nem a edição de genes tem. Mas isso gera um debate público e causa perplexidade nas pessoas. Eu tomei esse slide aí do Iotti, que é aí conterrâneo de vocês, a quem eu tenho uma grande admiração pelas suas tirinhas, e essa aqui é uma delas que eu uso com frequência para mostrar o seguinte: embora a CTNBio seja um comitê de biossegurança, a percepção da segurança de cada um de nós é diferente. Nós apostamos, nós temos medo de coisas diferentes. Nós não temos o mesmo medo para os mesmos produtos. Então, além da questão da segurança técnica em si, que é cuja decisão no Brasil é mais política do que técnica, também temos que levar em conta a percepção de segurança dos cidadãos, né? E aqui eu vou ilustrar fatos de antes e depois da entrada em vigor do protocolo. E, com isso, eu pretendo ilustrar que não mudou muito a entrada em vigor do protocolo. Por exemplo, logo no começo do cultivo de milho transgênico nos Estados Unidos, houve uma contaminação de sementes por uma das variedades transgênicas. Essa variedade transgênica Starlink, ela foi liberada somente para consumo animal. No entanto, o pólen dessa variedade acabou atingindo outras variedades que tinham autorização para cultivo humano, para consumo humano, perdão. Resumo da ópera: as 118 mil análises, a análise de 118 mil amostras mostrou que 9% do milho comercializado nos Estados Unidos e dos produtos industrializados tinham o gene dessa variedade que era proibida para alimentação humana. Isso já lá em 2000. Então, vocês notem que, mesmo antes da entrada em vigor do protocolo,
essa contaminação já ocorria. E essa talvez tenha sido uma das razões pela qual os Estados Unidos não aderiu, porque os Estados Unidos já sabia que essa tecnologia ia causar danos à biodiversidade. Como, de fato, causou a contaminação, vocês notem como nós não levamos o princípio da precaução a sério. O México não tinha autorizado o cultivo de milho transgênico, mas o milho transgênico contaminou as variedades crioulas do México. Por quê? Porque os agricultores têm uma longa tradição de troca de sementes. Eles trocam sementes, então a semente anda. O fato é que, por exemplo, no Brasil, os nossos principais cultivos são de espécies exóticas. Embora as plantas tenham origem, ou os animais tenham origem em alguma posição geográfica, e eles se disseminaram pelo mundo. Então, essa tecnologia ela é feita num lugar, é cultivada num lugar, mas se espalha para o mundo inteiro. E isso nós não levamos em consideração. Então, eu gostaria agora de discutir um pouco a efetividade do protocolo de Cartagena sobre biossegurança. O protocolo é decorrente da convenção, porque no artigo 14, 1A, já estava estabelecido que os países deveriam, enfim, adotar procedimentos para avaliação de impacto ambiental, né, que pudessem, ou seja, de projetos que possam ser sensíveis, ter sensíveis efeitos negativos sobre a diversidade biológica. E aqui esses projetos incluem também os OGMs. A gestão da biotecnologia, que está previsto no artigo 19 da CDB, também levaram as partes a considerar a necessidade de um protocolo. Então, o protocolo já estava previsto no texto da Convenção de 92, né? E inclui a concordância prévia fundamentada, tanto na transferência, manipulação e utilização segura de organismo vivo modificado. Aqui não é uma questão semântica, o protocolo chama organismo vivo, na nossa lei é organismo geneticamente, mas depois nós podemos discutir isso aí. Então, ainda no artigo 4º, no artigo 19 da CDB, no item 4, é um dispositivo que obriga os países a compartilhar informações disponíveis. Então, como eu mencionei antes de confidencialidade, ou seja, mesmo com a adesão do Brasil ao protocolo de Cartagena, nós continuamos considerando confidenciais muitas coisas, os Estados Unidos negam muitas informações, as empresas negam informações. Então, nesse quesito, embora esteja em artigo da CDB e no protocolo, depois vai ter, isso não é seguido pelas agências regulatórias do nosso país. Então, o protocolo também, ele vocês aí na área de direito, né, enfim, a doutrina do direito, ela é baseada, então, nas grandes teóricos e nos textos, né, que têm robustez. Então, o que está num texto passa a ser algo bastante sólido e informativo. Mas o protocolo, ou seja, o objetivo do protocolo é de contribuir para assegurar um nível adequado de proteção. Em relação aos produtos, né, aos organismos que possam ter efeitos adversos. Então, o protocolo ele tem esse objetivo de contribuir para melhorar ou assegurar uma proteção à biodiversidade e também levando em conta a saúde humana. Então, o protocolo tem um lado positivo em relação à conservação da biodiversidade. O protocolo também tem um dispositivo que é muito importante, que permitiu aos países a proibir o cultivo, a introdução de OGMs.
Vocês sabem que, pelo texto da Organização Mundial do Comércio, um país só pode negar ou proibir a importação de um produto em casos por problemas fitossanitários. Então, os países concordam que um país pode não permitir a importação de um produto por riscos de pragas ou doenças. Entretanto, o Protocolo de Cartagena, ele atribui uma prerrogativa aos países de tomar uma decisão. Então, a decisão que um país pode tomar é de aprovar, de proibir ou solicitar mais informações, que está no artigo 10. Ora, isso, de uma maneira, contraria a Organização Mundial do Comércio. Isso orientou os delegados brasileiros nas reuniões internacionais a sempre tumultuar o detalhamento das decisões do protocolo. E isso também foi considerado impeditivo para os Estados Unidos, a Argentina, o Uruguai e o Chile, na época, aderirem ao Protocolo de Cartagena, porque eles formaram o tal do Grupo de Miami e não queriam se submeter a essas regras. Então, nós temos dispositivos muito fortes no Protocolo de Cartagena. Entretanto, alguns países adotaram. É o caso de países europeus, é o caso de países africanos. Não tenho conhecimento que algum país latino-americano ousou usar essa prerrogativa prevista no artigo 10. O artigo 10 também tem o princípio da precaução, ele é escrito de uma maneira diferente, mas a essência é a mesma. Ou seja, na dúvida, não. E aqui, talvez o rigor da linguagem possa ser exacerbado, porque aqui está escrito o seguinte: ausência de certeza científica. E aqui é importante o que é considerado ausência de certeza científica. Devido à insuficiência de informação e dos conhecimentos relevantes sobre a dimensão dos efeitos adversos potenciais de um organismo vivo modificado na conservação e o sustentável da diversidade biológica da parte importadora, levando também em consideração os riscos para a saúde humana. Então, esta ausência não deve impedir a parte a fim de evitar ou minimizar esses efeitos. Ou seja, o país, teoricamente, deveria tomar uma decisão para minimizar os efeitos. E nós, aqui no Brasil, continuamos a importar os OGMs que são desenvolvidos fora do país para cultivar aqui. Então, nós estamos contrariando os dispositivos legais do próprio Protocolo de Cartagena. Em outras palavras, não há cumprimento do Protocolo de Cartagena por uma grande quantidade de países. Várias organizações brasileiras se juntaram, fizeram uma denúncia de não cumprimento pelo Brasil, mas o protocolo não tem força política para tomar uma decisão de fazer alguma, digamos, alguma punição. E aqui eu só queria reforçar o que eu disse. Eu sempre me baseei, toda a minha atuação, quando estive na CTN-Bio, no anexo 3 do Protocolo de Cartagena. Para que serve a avaliação de risco? A avaliação de risco, ela serve para tomar a decisão, ou seja, eu sempre fiz isso, eu dificilmente fui contra ou a favor, eu sempre me baseei meus pareceres na análise de risco, se tinha ou não informação. Então, e isso não deixa de ser também parte de um princípio do princípio da precaução. Como eu falei antes, como a tecnologia não é precisa, e aqui eu quero mostrar para vocês desde o início. Então, isso aqui está tudo em inglês, me perdão, isso aqui talvez seja uma linguagem mais do que cifrada para vocês, mas eu quero que vocês se concentrem, prestem atenção ali naquele painel, né, que tem essas manchas escuras aqui. Isso aqui significa quantidade de proteína expressa na primeira linha de uma planta,
na segunda linha de outra planta, na terceira linha, assim, ou seja, são 4 plantas. E são várias proteínas, né, que foi estudado. Vocês notem que todas essas plantas têm o mesmo gene, o mesmo transgênio engenheirado, mas elas expressam proteínas, algumas proteínas nem são expressas em algumas plantas ou pouco expressas. Isto mostra que a tecnologia ela não é precisa, certo? Ela não tem a mesma resiliência em diferentes... Esse é o primeiro artigo de uma planta transgênica experimental, 1983. Olha o que a Embrapa faz aqui. Esses retângulozinho aqui, na primeira linha de cima, é um transgênio. O que é um transgênio? É diferentes sequências de diferentes genes que são grudados e isso é inserido numa planta. Neste caso, tem um gene do vírus, que causa o mosaico, uma doença no feijão, e um vírus de resistência a um herbicida. Vocês notem que a planta transgênica devia ter só essa sequência de cima, pois as plantas transgênicas da Embrapa têm essa quantidade enorme. São duplicações de partes ou do mesmo transgênio inteiro ou rearranjado. Não tem, eu vou repetir aqui, não tem nenhuma planta transgênica que tenha exatamente aquilo que foi construído in vitro. Aquele gene engenheirado, sozinho, só ele, não está em nenhuma planta transgênica que nós cultivamos. Sempre tem rearranjamentos. Então, devido a esse fato, vão ter impactos adversos. Um deles, que eu já mostrei, é a contaminação. A contaminação não ocorreu só antes do protocolo, ocorreu também depois, ou seja, os países não tomaram as devidas providências, né, de adotar a sua prerrogativa de proibir, porque era já sabido que ia dar contaminação. Então, esse é o caso da Espanha, produção de milho transgênico orgânico, e aqui os agricultores queimando porque tinha dado positivo. Então, a produção de milho orgânico na Espanha, ela praticamente terminou nos primeiros anos da entrada em vigor do Protocolo de Cartagena. Aqui no Brasil, os produtores de soja orgânica, embora a soja é uma planta de autofecundação, sempre tem um pouco de fecundação cruzada. E aqui vocês têm, assim, logo depois da entrada da soja transgênica aqui, em larga escala, né, a partir de 2005, o protocolo em vigor, olha o que aconteceu. Os produtores de soja orgânica certificados tiveram que abandonar por causa da contaminação. Nós temos relatos científicos de contaminação de espécies silvestres, por exemplo, de colza nos Estados Unidos. Essas bolinhas que isso aqui é de um estado de Norte Dakota, nos Estados Unidos. Essas bolinhas vermelhas ou verdes significam que são plantas nativas que se cruzaram com a canola transgênica. Alguma dessas plantas nativas já tem 2 ou 3 transgênios. Nós temos estudos de antes do protocolo que o pólen do milho, por exemplo, ele vai a... Isso aqui é uma escala logarítmica aqui embaixo, isso aqui é claro que a maior parte do pólen, por exemplo, do milho vai a 100 metros, mas nós temos pólen do milho detectado a quilômetros de distância de propriedades. E aqui eu gostaria de mostrar o que a CTN-Bio decidiu. Ao invés de fazer uma norma mais robustas e mais eficiente em termos técnicos, que impedisse de fato a contaminação, o que a CTN-Bio decidiu? Isso aqui é 2007, portanto, já o protocolo de Cartagena em vigor, o Brasil já era membro. O que a CTN-Bio decidiu? Uma distância de 100 metros entre variedades transgênicas e não transgênicas. Ou, pasmem, 20 metros, se a gente tiver aqui algumas linhas de outra variedade de milho, que não o convencional, e mais alguma coisa aqui. Então, vocês notem que isso acho que talvez devia ser considerado um crime contra o patrimônio genético dos agricultores. Porque cientificamente, sabidamente, o pólen do milho vai a mais que 100 metros. Existe uma ação civil pública tramitando na justiça, mas ainda, vocês sabem, né? Isso demora tempos, mas está aí.
2009, já o seu Ferronato aqui com a sua lavoura de milho orgânico comprometida. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês, esse aqui é um estudo mais recente, que foi feito aqui na nossa universidade, no oeste de Santa Catarina. Nós tivemos uma aluna de mestrado que mediu a distância entre as variedades, entre as lavouras de milho, transgênica e não transgênica. Vocês notem que entre 33% e 46% das lavouras que têm milho não transgênico estão a menos de 100 metros de lavouras de milho transgênico. E a fiscalização não ocorre. Ou seja, nós não estamos cumprindo, não estamos tomando medidas para minimizar os efeitos adversos dessa tecnologia. Nessa ação civil pública, que eu não sei se vocês conhecem, aqui está o número dessa ação civil pública, a CTNBio se manifestou. Na verdade, foi a AGU, né? Os advogados da AGU, claro, ouviram a CTNBio, mas ouviram só algumas pessoas da CTNBio. E o que eles disseram? E eu sou um deles, porque eu sempre critiquei, né, a norma, porque ela permite a contaminação. Então, eles dizem o seguinte, que a contaminação ocorre porque um bando de gente sem instrução, eu não sei por que vocês disseram ali que eu fiz doutorado, mas eu sou considerado pela CTNBio como sem instrução, planta grãos de origem desconhecida no lugar de sementes de verdade. Então, quer dizer, o agricultor não tem mais o direito de cultivar a sua semente, que é oriunda de seus antepassados, e que elas foram usadas para desenvolver todos os híbridos modernos, né? toda a pujança da agricultura mundial. Né? Eles disseram que a CTNBio afasta a probabilidade de danos à biodiversidade, e que seria uma temeridade permitir, né, que essa diversidade fosse mantida por agricultores que não têm a mais vaga ideia de genética. Ou seja, é uma postura arrogante, não científica, sem embasamento técnico. E isso está numa ação civil pública. Isso chega nos juízes, e são os juízes que decidem. Ou seja, essa turma aqui, esse aqui é lá de Tupanciretã, essa turma que guarda a semente não entende nada. Mais do que isso, na hora de usar a semente dos agricultores para fazer híbrido, que isso é uma apropriação indébita, não tem divisão de royalties, nem pela nova lei da biodiversidade, porque é considerado um conhecimento de origem não identificável, como se as variedades estão escondidas, né? Isso é permitido. A contaminação ocorre em outros países, isso aqui é no Canadá. Um outro aspecto importante dessa tecnologia é que ela permitiu cultivos em larga escala. Então, agora que nós temos a possibilidade de matar plantas invasoras com produtos químicos, eu preciso de menos pessoas para fazer uma grande área. Então, nós aumentamos a escala das lavouras. Nós temos lavouras de milhares de hectares. Isso aumenta a diversidade genética, isso diminui a diversidade genética em cultivo, aumenta a uniformidade, cria vulnerabilidade. Aí nós temos, então, as epidemias de pragas e doenças e aumenta o uso de agrotóxicos. Então, essa tecnologia do DNA recombinante, ela permitiu tudo isso e diminui a qualidade. Então, isso vale para plantas anuais, vale para plantas arbóreas, e isso contraria os interesses maiores da nossa saúde, porque nós precisamos de diversidade genética para ter todos os nutrientes, e nós plantamos uniformidade genética. Então, aumentou o número de pragas, isso aqui, as pragas se diminui uma praga, vem outras, né? Tem até a música do Raul Seixas, né? Que você mata uma mosca e vem outra em seu lugar. As pragas secundárias aumentaram muito em vários países do mundo. Por exemplo, a soja hoje, ela consome 1/3 dos agrotóxicos do país.
tamanha a quantidade de pragas e doenças. Nós também temos o problema que as lagartas ficaram resistentes aos genes, chamados genes de resistência às toxinas de Bt. Essa aqui foi capa de uma revista, Lavoura Furada. Essa variedade é uma variedade transgênica que deveria ser resistente, mas os insetos já se tornaram resistentes às toxinas de Bt. E cada vez é mais rápido o aparecimento de insetos resistentes. Por exemplo, uma tecnologia lançada pela Monsanto foi aquela soja, esqueci o nome aqui, mas um ano depois ela já foi atacada pela Helicoverpa. Também as plantas daninhas, chamadas impropriamente de plantas daninhas, elas se tornam resistentes aos herbicidas. Aqui eu quero destacar essa linha azul aqui embaixo. Esse aqui são frequência, número de plantas, número de espécies de plantas invasoras que se tornaram resistentes ao Roundup. Essa linha azul aqui, que o Roundup veio depois aqui. Mas vocês notem que nós temos uma quantidade enorme de plantas, então não é só insetos que se tornam resistentes a inseticidas, mas nós temos plantas que se tornam resistentes a herbicidas. E pior, nós temos plantas que já são resistentes a 2 herbicidas, como é o caso da linha vermelha, a 3 herbicidas, a 4 herbicidas, porque elas se cruzam ao longo do tempo com diferentes plantas. E agora o próprio milho é considerado uma planta daninha da soja, porque ele é resistente a herbicida. Então tem que ir lá arrancar a muque ou com a enxada. E o milho, que é considerado um patrimônio genético da humanidade, né, e uma coisa divina no México, está sendo, né, considerado uma planta invasora, como vocês percebem aqui num protesto feito no México. Com isso, o consumo de agrotóxicos aumenta. Aqui uma fotografia de 1992, aqui depois da entrada em vigor do protocolo, das novas tecnologias, consumo só de glifosato nos Estados Unidos. O Brasil, aqui eu tenho uma figura, não é muito recente, mas nós duplicamos o uso de agrotóxicos em 15 anos, nesse período que entraram os transgênicos. Ou seja, os agrotóxicos têm 2 propriedades que pouco são estudadas ou difundidas. Primeiro, aplica num lugar, mas vai para outro. Ele não fica naquele lugar. Não é que nem um estabelecimento físico, né, um prédio. Não. Você aplica lá e ele vai para qualquer lugar, pelo ar, pela água, pelo produto colhido. E onde que ele chega? Ele chega em qualquer lugar, até no Polo Norte. E, claro, nos nossos órgãos também. E ele vai parar, inclusive, ele passa pelo cordão umbilical. Nós temos estudos científicos que mostram que não só as toxinas que estão nos organismos geneticamente modificados, como também os tóxicos passam pelo cordão umbilical. Tanto milho transgênico resistente a glifosato, como o glifosato causa um câncer. Esse é o único estudo de longa duração que nós temos. Nós não podemos confiar nos dados da indústria sobre, digamos, a dose diária limite que nós podemos consumir de um produto, que a Anvisa usa esses dados da indústria, as outras organizações também. A realidade dos estudos mostra que quando tem esses tóxicos, os estudos científicos mostram que são as doses menores do que são estipuladas pela indústria, continuam causando danos. Os estudos geralmente são de curta duração, então isso tudo contraria o protocolo de Cartagena e o princípio da precaução. Aqui a Embrapa fez o estudo feijão com 1 mês. Muitos estudos são feitos com ração que já são contaminadas. Aqui vocês têm um estudo, eu estou passando rápido, mas eu vou deixar os slides, aí tem as referências. Nós estamos usando ração em biotérios de universidades que já estão contaminadas com milho transgênico, com agrotóxicos. Então, isso dá origem à controvérsia, porque um estudo feito com essa ração, que é controle, vai dar um efeito similar a um AGM. Então, essa é uma das grandes
evidências da controvérsia internacional. E aí o grupo do professor Serralini decidiu estudar as rações que são usadas em biotério, inclusive uma dessas aqui usada na Fiocruz. Bom, eu vou concluindo por aqui, mostrando que nós temos impacto na biodiversidade do solo por causa das toxinas de Bt. A quantidade de toxinas que as plantas deixam no solo é extraordinariamente grande, embora é gramas, mas isso é suficiente para dizimar com a biota do solo. Isso também vai para abelhas, ou seja, as abelhas visitam as plantas transgênicas. Isso cria problema para as abelhas, isso cria problema para os produtores de mel. E as abelhas, inclusive, perdem a capacidade de locomoção, de direção de locomoção. Então, eu só gostaria de fazer uma reflexão final. Os filósofos dizem que as empresas acham que estão autorizadas a recuperar os custos do investimento e gerar o lucro. E aí os riscos ficam secundários. As empresas sempre se comportaram assim e não querem assumir o ônus, né, de antecipar os riscos. E esse comportamento é típico do setor aí tanto dos OGM quanto dos agrotóxicos. Então, eles patenteiam um produto e, para isso, eles precisam demonstrar que o produto novo é diferente. Aí, eles querem aprovação em termos de segurança e aí eles dizem que é igual. Depois, para vender a tecnologia aos agricultores, eles têm que dizer que é diferente, que produz mais. E, para nós, mortais, volta a ser igual. Ou seja, o que é prioritário, o que é secundário, vai depender da agência e do momento do desenvolvimento de um produto. Então, nós temos muitos efeitos adversos, poucos estudos de longo prazo, nós temos ainda muitas incertezas, né? E nós não podemos abdicar do rigor científico na tomada de decisão, o que está ocorrendo na CTN-Bio. Então, seguir no mesmo caminho não deve ser uma opção, e se a CTN-Bio não seguir o princípio da precaução, nós não precisamos dela. E isso é uma deslealdade com a população brasileira. Eu também gostaria de dizer algo que vocês podem me contestar, não tem problema, mas a ciência sempre vai nos levar aonde sempre nos levou, inseguros. E uma das razões é uma frase do Hugo de Vries, de 100 anos atrás, o redistribuidor das leis de Mendel. Ele diz que numa ciência aplicada como a genética, o econômico domina o científico e, além dos ganhos financeiros, determina o que é cientificamente verdadeiro. Muitíssimo obrigado e desculpem aqui, eu acho que passei do tempo, mas me coloco à disposição. Muito obrigada, Dr. Rubens, pela excelente palestra. Agradeço novamente por ter aceito o convite. Lembrando, pessoal, que os questionamentos também podem ser realizados pelos comentários do YouTube, tá? Eu passo a palavra ao debatedor, professor Dr. Alexandre Altman, para suas considerações. Professor Dr. Rubens, parabéns pela excelente exposição. Aprendi muito, eu sou da área do direito, mas acompanhei com muito interesse no que foi possível. Claro que existem dados técnicos ali que eu não conseguia acompanhar toda a parte mais técnica da expansão do senhor, mas fiquei muito curioso com todo esse debate. Mas eu gostaria de ouvir um pouco mais a perspectiva histórica, professor Rubens, porque quando o senhor inicia falando, né, da CDB, do contexto, naquela época havia uma grande expectativa de que o aproveitamento da biodiversidade, né, o uso sustentável da biodiversidade,
mesmo genético, enfim, havia uma grande expectativa que isso seria a economia do futuro e que, então, traria um avanço social, econômico, tecnológico, enfim, a partir das descobertas da biodiversidade, da genética, enfim, e eu gostaria de saber do senhor, que acompanhou todo esse processo, se isso se realizou ou se está aquém daquela expectativa, daquela época, ou se nós fomos além dessa expectativa, ou apenas algum setor, como, por exemplo, entre aspas, a engenharia genética, né, prosperou em detrimento do uso sustentável. Por exemplo, nós temos cadeias, como a cadeia da erva mate, que é uma cadeia que nós poderíamos dizer, né, que poderia trabalhar com a ideia do aproveitamento sustentável da biodiversidade. E será que nós não estamos avançando em um sentido e abandonando o outro? Eu gostaria de ouvir do senhor isso. Se aquelas expectativas, né, da época da CDB ou antes, se realizaram, em qual medida, e, por favor, nesse sentido. Muito obrigado. Professora Altman, eu vou começar dizendo o seguinte: eu fui fazer doutorado em Davis, na Califórnia, e Davis é muito próxima de Stanford, onde em 93 foi feita a primeira transformação genética de uma bactéria com genes de sapo, por exemplo, né, de uma rã. E um dos meus professores participou desse trabalho. E eu, quando fui fazer doutorado em 87, estava em desenvolvimento aquele primeiro tomate transgênico. Então, eu tive professores, eu fui lá visitar os laboratórios. Aliás, a minha primeira disciplina foi o seguinte: o nosso grupo, eles dividiram, era biologia molecular de plantas. Nós tínhamos que produzir uma planta de fumo transgênico, se quisesse passar na disciplina. Então, eu me encantei com a técnica. E eu mostrei aquela figura no início lá de alguém manipulando o DNA do milho. Por quê? Porque eu senti a sensação que a gente podia usar a tecnologia para resolver grandes problemas, principalmente problemas de doenças e pragas, que é o que afeta a produção em larga escala, né, pela extensão. Mas o que foi demonstrado com o tempo? Que essas características são muito complexas do ponto de vista genético, elas não são governadas por um único gene. É por isso que a engenharia genética, a turma das empresas, foram buscar genes em bactérias para deixar uma planta de soja resistente a um herbicida, que daí é governado por um gene só. Então, para fazer essas coisas simples, e permitia para a indústria, ou seja, era fácil de fazer e eles ganharam dinheiro. Trabalhar com características mais complexas, como resistência a doenças, como produtividade, é muito difícil, porque a técnica não tem precisão. Então, esta é a razão principal, as duas razões principais, por que não se avançou nisso. E também o rumo do uso da engenharia genética, ela ficou muito limitado. Nós temos poucos produtos na saúde humana, temos a insulina e mais um ou outro. Nós temos poucos produtos na agricultura, nós temos aí plantas, são 4 ou 5 espécies, que é milho, soja, canola, algodão, com poucas características, ou seja, é resistência a herbicida e tal, e algumas pragas que se tornam resistentes. Então, a engenharia genética, ela não entregou aquilo que ela prometia, por questões principalmente técnicas, porque as pessoas se moviam, ficavam encantadas com a possibilidade de introduzir um gene. Ocorre que a gente não tinha um conhecimento genético suficiente, como nós temos hoje, que, por exemplo, na expressão de certas características, vocês têm 30, 40 genes, e não tem como a gente isolar eles simultaneamente e colocar numa planta. Não sei se eu lhe respondi, mas nós temos limitações muito grandes para usar essa tecnologia. E elas também, veja que nós não usamos essa tecnologia para diminuir o uso de agrotóxicos, certo?
É verdade. Obrigado, professor. Respondeste, sim. Muito obrigado. Cris, por favor. Perfeito. Obrigada, professor Rubens. Passo agora a palavra para o professor Clóvis para tecer suas considerações. Professor, muito obrigado pela fala. Nós estamos todos aprendendo muito aqui, né? Muitíssimo interessante. Eu queria fazer uma pergunta sobre o princípio de precaução. Na verdade, até uma oportunidade de lhe ouvir mais sobre a precaução aplicada ao caso específico sobretudo da aprovação dos transgênicos na CTN-Bio, né? Nós temos vários alunos aqui da disciplina de Direito Ambiental e nós trabalhamos o princípio de precaução. E nessa ideia, né, que o senhor comentou durante a fala de que a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Parece que isso sintetiza muito bem a ideia do princípio de precaução. A crítica que muitas vezes se faz ao princípio de precaução é de que ele é paralisante do ponto de vista do avanço científico, né? Mas nós sabemos nessa parte da biossegurança que o investimento econômico, financeiro, é todo na criação, no desenvolvimento do produto, né? E se o empreendedor não for obrigado a tanto, se ele não for constrangido, ele não vai investir nada na compreensão dos efeitos ambientais e sanitários do produto desenvolvido. Ele vai aplicar, ele vai investir apenas no desenvolvimento e não na compreensão do impacto, né? Então, nesse sentido, o princípio de precaução ele seria também uma exigência de redistribuição das obrigações, né, da ciência, nesse sentido, né, de que a ciência tenha que se preocupar também com os efeitos do uso da tecnologia no meio ambiente e na saúde humana, né? Então, eu queria lhe ouvir um pouco mais sobre o princípio de precaução diante dessa realidade concreta que o senhor conhece bem melhor do que nós, né? Sobre como que isso se dá no caso concreto, na aprovação de produtos, né? Por que o princípio de precaução é importante sobre o ponto de vista dos investimentos e da maneira como o setor produtivo influencia, digamos assim, a tomada de decisão científica, né? A partir do embasamento científico. Professor Clóvis, eu vou voltar lá metade do século passado nos Estados Unidos, quando começaram a aparecer os primeiros produtos químicos. As agências americanas utilizaram um critério que eles chamaram de GRAS, G-R-A-S, que significa geralmente reconhecido como seguro. Então, eles não tinham nenhuma legislação, na Europa também não tinha. Então, começaram a aparecer os herbicidas, os outros produtos, e eles começaram a aprovar. E eles disseram o seguinte, bom, já estamos usando a cal da bordaleza, já estamos usando não sei o quê, isso aqui. Então, e isso aparece na documentação oficial americana, e isso também é bastante discutido no livro do Steven Drucker. E isso aqui foi evoluindo, daí as normas legais americanas foram vindo para isso. Nós, às vezes, chamamos do princípio da familiaridade, ou seja, nós já estamos mais ou menos acostumados com isso, vamos continuar usando até dar um problema. O princípio da precaução é o reverso. O princípio da precaução diz que não, para aí, nós não vamos usar enquanto não for seguro. Então, tradicionalmente, nas culturas dos povos, o princípio da familiaridade. Com o avanço no conhecimento científico, o princípio da precaução pode ser proposto no sentido de que primeiro precisa conhecer os riscos. Mas o princípio da precaução, ele traz um outro contexto, outros dois contextos. Bom, primeiro, eu preciso fazer estudos. Não um estudo do organismo de 1 ano, 2 anos,
mas no ponto de vista ecológico. Um estudo do ponto de vista ecológico, ele é de uma duração muito maior, porque você vai envolver efeitos que vão acontecendo a médio prazo, por exemplo. É que nem o estudo do Serralini, de 2 anos. Isso aqui ilustra bem, por exemplo, as agências regulatórias de todo o mundo, existem estudo de alimentação de 3 meses. Mas por que diabo 3 meses? O estudo do professor Serralini de 2 anos em rato, que é o tempo de vida do rato, ou seja, é o tempo do organismo, indica que os cânceres aparecem no 4º mês para ratos machos e no 7º mês para ratos fêmeas. E aí tu tem toda uma controvérsia. Então, as empresas apostam nas controvérsias. Por quê? Porque daí elas não precisam fazer o princípio da precaução. Porque a controvérsia, ela beneficia a indústria. Porque as agências regulatórias dizem, na controvérsia, eu vou ficar no menor nível de exigência. Então, as agências não implantaram o princípio da precaução, porque o princípio da precaução, além dessa análise de risco de maior tempo, de longo prazo, ela tem o ônus da prova, e aí a indústria, que nem você mesmo falou, mas quanto que eu vou gastar para fazer esse estudo, certo? Então, tem o ônus da prova, cabe ao proponente da atividade ou da tecnologia, mas tem, antes de tudo, a coisa que eu considero mais relevante do princípio da precaução é que você tem que testar diferentes alternativas para resolver o mesmo problema. E aí, quando tu testa diferentes alternativas para resolver o mesmo problema, geralmente as tecnologias, essas ditas avançadas ou químicas, elas são as que mais causam efeitos adversos. Então, eu vou dizer uma coisa aqui bem simples para vocês, que vocês vão entender. Eu fiz agronomia e estudei em Passo Fundo, e foi no auge da Revolução Verde. Eu aprendi, olha, a mancha é tal, bicho é tal, veneno, essas coisas assim. Se eu quiser ter menor quantidade de plantas invasoras, isso eu aprendi lá, tenho que reconhecer. Eu faço rotação de cultivo. Então, eu planto, digamos, numa área esse ano milho, no ano que vem girassol, no outro ano eu planto outra. O que acontece? Nós vamos terminando com as sementes das invasoras daquela área. E vamos também eliminando os inóculos das doenças. Então, a rotação de culturas na mesma área é um princípio fundamental para a sustentabilidade e para a diminuição do uso de químicos. A gente parou de usar porque o que vale é o cash crop. Então, o princípio da precaução leva em conta alternativas. Bom, para que eu tenho que ter soja transgênica? É para matar as plantas invasoras? Mas eu posso fazer isso com rotação de culturas, ou plantios de cobertura ali para incorporação de adubos verdes. Eu posso passar para vocês, assistir um debate que teve aqui, que nós organizamos aqui, de 2 produtores lá de Xaxim, aliás, de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina. Eles plantam 700 mil hectares de soja e eles não usam herbicida. Então, por quê? Porque eles fazem rotação e eles fazem culturas de cobertura. Então, o princípio da precaução, ele envolve o teste de diferentes alternativas para resolver um problema. E isso ninguém faz. E isso, quem quer ganhar dinheiro, que nem as empresas, só ganhar dinheiro, eles não querem resolver o problema. Porque essas soluções técnicas, ao longo do tempo, elas são bem típicas. Eles não querem resolver o problema. Eles precisam ganhar dinheiro. Eles querem resolver o problema deles. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte: eu sempre, desde o início, mesmo no curso de agronomia, eu fiz 2 disciplinas de filosofia, e ao longo do tempo eu converso com os filósofos. E graças a eles eu fui consolidando a minha cultura em relação a isso, e eu tenho que dizer 2 coisas que também envolvem o princípio da precaução. Primeira, as pesquisas tecnológicas, geralmente, elas são descontextualizadas. Eu desenvolvo um produto e ofereço para os outros. Às vezes ninguém perguntou, quem pediu uma soja transgênica? Certo? Não, está aqui, ó. Ou seja, eu faço o contrário, eu faço minhas pesquisas ali
com o grupo lá do Centro Ecológico de Ipê, com uma cooperativa do Oeste Santa Catarina. Eu coloco na área do produtor. Se ele quiser topar, nós temos um projeto junto. Então, a pesquisa contextualizada, ela é precaucionária, porque o agricultor vai tomar a decisão. E a pesquisa tecnológica industrial é descontextualizada. Então, ela não fecha com esse princípio da conservação, com essas preocupações. E, por último, dizer que nós, cientistas, não temos prerrogativa legal de legitimar o desconhecido, como a CTN-Bio faz. E isso é contra o princípio da precaução, porque tu precisa da análise de risco para tomar decisão. E aí as agências governamentais tomam decisão sem análise de risco. Então, estão legitimando o desconhecido. Perfeito, muito obrigada. Eu passo a palavra agora ao professor doutor Ayrton Guilherme Berger para suas considerações. Bom dia, professor Nodari. Bom dia, Alexandre, Cristiane, Fernanda, Clóvis, Thaís e os demais que nos assistem. Muito obrigado pela sua palestra, professor Nodari, muito esclarecedora. E o Clóvis sempre comenta, quando nós discutimos a questão da precaução, que iniciou o estudo do tema a partir dos seus escritos, de ter ouvido suas palestras e etc. Realmente é uma curiosidade muito grande para nós, especialmente para mim aqui, ouvir a sua fala. Professor, pegando o gancho da precaução, do que o Clóvis tinha comentado e que o senhor comentou, né, existem alguns autores que comentam, fazem uma crítica à precaução, que seria um princípio antidemocrático, né? E o que eu não concordo, evidentemente, mas eu quero ouvir alguma coisa a respeito. E me parece que, além da questão técnica que a gente está discutindo aqui, da questão da análise de risco do ponto de vista técnico, e o senhor já comentou, o que eu vou falar, o senhor já comentou de outra forma, é muito importante a questão da comunicação do risco, né? De como que a ciência vai comunicar com a sociedade. Então, me parece que tem um ponto muito importante aqui, que é essa relação entre quem produz, quem pesquisa e digamos assim, a responsabilidade destes perante toda a sociedade. Tem um filósofo francês, né, o Bruno Latour, num dos escritos dele coloca, né, que nós somos a cobaia de um grande experimento global, né? E me preocupa muito essa questão da não democracia da ciência, né? Não democratização. E parece que está piorando, porque agora nem acreditar na ciência, por exemplo, na epidemiologia, e a questão do Covid está sendo, claro, para nós, a manipulação da mídia e etc. Por que eu estou falando isso? Nos anos 90, nós acompanhamos o movimento ambientalista, e não só o movimento ambientalista, mas o movimento pelas sementes, os agricultores, etc., né? Se juntaram, digamos assim, para alertar a sociedade dos riscos que vinham junto com essa aventura no escuro da transgenia, né? Não da biotecnologia, porque a biotecnologia é muito mais que a transgenia, mas a transgenia. E, a partir desse momento, o segmento que produz o transgênico, seja no âmbito da ciência quanto no mercado, etc., eles começaram uma campanha maciça de, digamos assim, de comunicação, né? De comunicação, utilizando frases como, por exemplo, não, mas a biotecnologia nós usamos há milhares de anos, a biotecnologia do queijo e o transgênico, etc., E essa comunicação, ela me parece, infelizmente, foi muito eficiente, assim como tem sido a comunicação política da fake news. Eu estava assistindo debate presidencial americano ontem, eu vi que um presidenciável praticamente só mentia e o outro tentava trabalhar com a verdade, né? E esse eu acho que é um grande desafio, porque me parece o seguinte, será que nós perdemos a energia para discutir isso, né? O movimento ambientalista, os cientistas preocupados com a questão ecológica,
com a questão econômica mundial, especialmente dos países desenvolvidos, né? Porque você tem um enclausuramento tecnológico do norte desenvolvido, de países que desenvolvem os transgênicos, em relação a nós, por exemplo, que temos uma das maiores áreas para a produção agrícola do mundo, mas todo o insumo, todo o produto, vem tudo de fora, e etc., do ponto de vista tecnológico, e é aí que está o dinheiro, digamos assim. O questionamento professor, em relação à comunicação. Eu sei que o senhor está no órgão, na agência reguladora, está lá praticamente sozinho, com todo um corpo de técnicos muito vinculados ao desenvolvimento dessa tecnologia, mas dali para fora parece que não sai muita coisa, e parece um trabalho de poucas pessoas tentando alertar. Existem várias pesquisas demonstrando problemas com o organismo geneticamente modificado, mas isso não chega para nós. Veja bem, nem para nós na academia tem isso. O direito ambiental parece que houve um abandono em relação a esse tema. Quantos autores hoje do direito ambiental estão trabalhando com esse assunto? Parece que o pessoal abandonou esse assunto, agora vamos estudar outras coisas. Já que passou a boiada do transgênico, aí, tanto na legislação quanto na forma de proceder da CTN-Bio, que é tudo em segredo industrial, não sei por quê, porque a lei de segredo industrial não abrange os riscos dos produtos, abrange outras coisas. Enfim, eu gostaria de saber do senhor, eu fiz uma digressão aqui, mas sobre essa questão da democratização da técnica, que não existe, e essa questão democrática, esse jogo, ou melhor dizendo, essa violação dos direitos democráticos de acesso à informação e etc. Você tocou num ponto crucial. Eu lembro que eu estive no governo entre 2003 e 2008, e durante a elaboração da nova lei de biossegurança, que foi aprovada em 2005, nós tínhamos do Ministério do Meio Ambiente, nós tínhamos proposto a primeira versão era de que nós queríamos uma norma que viesse de encontro ao Protocolo de Cartagena, a CDB, enfim, a sustentabilidade e, inclusive, a comunicação e gestão do risco. Porque é o seguinte, a análise de risco, ela tem 3 componentes básicos. Um que é a avaliação mesmo, que eu comentei bastante aqui. Eu não comentei, mas tem a comunicação dos riscos para a sociedade e tem a gestão. Eu comentei só um pouquinho, porque hoje os agricultores plantam numa distância menor do que é permitido, mas a pergunta é quantos agricultores sabem da norma ou que isso pode ter risco? Você tem toda a razão. Nós somos um país que nós não... Aliás, do risco em geral, porque a imprensa está falando tão bem dessas vacinas que eu estou um pouco admirado, Embora já tenha casos graves. 60%, por exemplo, essa vacina e uma das vacinas tem efeitos colaterais em 60% das pessoas, fracos e moderados. O que é um efeito moderado para mim ou para ti? Pode ser diferente. Então, o que eu quero dizer é que o risco ele é minimizado na nossa cultura. E a comunicação, mais minimizado ainda. E a gestão inexiste, ou quase, não vou dizer que não existe, mas muito fraca. Então, a questão da análise de risco como um todo, ela não é profundamente estudada e não é profundamente difundida. Por outro lado, os detentores das tecnologias, eles usam do seu poder econômico. Eu tive muito contato com jornalistas que o cara dizia, tu não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eles me pedem para dar entrevistas, porque eles têm propaganda aqui, e um dos jornais que sucumbiram foi a Gazeta de São Paulo, há 10 anos atrás, porque eles começaram a fazer matérias sobre os impactos e o jornal teve que parar. Então, é um ponto importante e nós temos falhas gravíssimas na comunicação do risco. Eu lembro, então, voltando à questão da proposta da lei, nós tínhamos, na concepção da lei, nós tínhamos o que era análise de risco, a robustez da avaliação de risco que cabe, com base no princípio da precaução,
ao proponente da tecnologia. Nós tínhamos a comunicação de risco, que inclusive tem algumas normas da CTN-Bio, que as empresas têm que dizer, olha, estou fazendo um experimento, mas muito de uma forma muito tênue. E a gestão do risco, que na nova lei, até o IBAMA ficou de fora, né? Ou seja, só tem o Ministério da Agricultura e a Anvisa. Então, a lei foi totalmente distorcida né, ali, e agora eu acho que uma solução para isso era se a gente fizesse pesquisa participativa. Porque no momento em que você faz um bando, né, um bando de pesquisadores, pesquisas interdisciplinares, por exemplo, né, e você vai, digamos, discutindo, vai levando em consideração diferentes aspectos, porque cada um de nós cuida mais de uma coisa, e envolve os agricultores, porque daí os agricultores participando, eles vão se conscientizando, porque não minimizem a capacidade dos agricultores. Eles têm uma capacidade de observação muito grande e eles tomam decisões pragmáticas todos os dias, porque eles têm que cuidar da lavoura deles ou da criação, eles é a vida deles e é o ganha-pão deles. Então, no momento em que a gente coloca nossas pesquisas mais de uma forma participativa, nós podemos aumentar. Agora, é claro que não vamos dar conta da comunicação. Ela é uma política tão importante quanto as normas de avaliação de risco propriamente dita. Mas isso é um fator que possibilitou a expansão rapidamente dos transgênicos no nosso país, ao contrário do que aconteceu na Europa e na maioria dos países. Perfeito, muito obrigada, Dr. Rubens. Infelizmente, em razão do avançado horário, não poderemos realizar os questionamentos do público, mas as questões realizadas serão enviadas diretamente para o senhor, tá, senhor Rubens, para que o senhor possa ver. Lembramos a todos, então, que após o intervalo, retornaremos com o painel 3 e abordaremos o tema Espaços Protegidos, 20 anos da Lei de Snook, e contaremos com a presença da doutora Márcia Diegues Leuzinger e do mestre Antônio César Caetano. Gostaríamos de finalizar este painel agradecendo mais uma vez a presença de todos, em especial ao palestrante professor doutor Rubens Onofre Nodari, ao professor Alexandre, ao professor Clóvis, à professora Fernanda. Agradecemos também a toda a comissão organizadora, aqui representada na pessoa da Jéssica. Agradecemos a Denise pela mediação via chat, pelo apoio da Thaís do suporte técnico. Agradecemos também à Universidade de Caxias do Sul, ao Programa de Pós-Graduação em Direito e ao CNPq pelo apoio ao nosso grupo de pesquisa. Acompanhe nosso canal Café com Pesquisa no YouTube e até logo mais. Muito obrigado, professor Rubens. Só um recado adicional, Cristiane, para as pessoas que enviaram questionários, questões no chat, né? Se puderem deixar o seu contato também, porque eventualmente o professor pode entrar em contato com a pessoa se for necessário, né? Perfeito. Então, pessoal que deixou os questionamentos, por gentileza, coloquem os seus contatos no chat também. Obrigado mais uma vez a todos pela excelente manhã. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Rubens. Um prazer, um abraço para o senhor. Para você também. Obrigada, pessoal. Obrigado.